Fala pessoal, meu nome é João. A gente está aqui mais uma vez para falar sobre a história da vida de Jesus e sobre as coisas que ele fez aqui. A gente já falou um pouco sobre como foi o nascimento de Jesus, o fato dele ter nascido em Belém, filho da Maria, do José, de uma forma milagrosa. Ele veio para cá e a gente já conversou um pouco sobre os primeiros anos de vida de Jesus, como ele foi no templo. Também falamos já sobre o batismo de Jesus e o que ele significa para todas as pessoas, qual o símbolo que ele deixa de transformação de vida, de mudança de vida. E também falamos sobre a tentação de Jesus, o fato de que ele teve um encontro face a face com o diabo no deserto e como ele resistiu às tentações que foram apresentadas para ele, deixando também um exemplo para cada um de nós de que também a gente é capaz de vencer as tentações que chegam para a gente. E agora a gente vai conversar sobre o começo da jornada de Jesus aqui na Terra, espalhando a mensagem dele. E a mensagem de Jesus ela é resumida numa palavra: Evangelho. Evangelho é a tradução para uma expressão da língua grega que significa boas novas. E é isso que Jesus veio apresentar aqui no mundo, boas novas, uma mensagem de transformação, uma mensagem positiva, de felicidade e de alegria para todos os seres humanos. E a gente vai conversar sobre o conteúdo dessa mensagem daqui a pouquinho, o que é esse evangelho. Mas logo depois de Jesus ser batizado, ele começa a chamar a atenção de algumas pessoas especificamente. Algumas das pessoas que já seguiam João Batista, que foi quem batizou Jesus, começam também a ouvir a mensagem de Jesus e seguir a ele. E esses seguidores de Jesus são chamados na Bíblia de discípulos. Discípulos é uma palavra que a gente não usa mais para as pessoas, mas ainda significa uma coisa que a gente pode trazer para os nossos tempos, que é o significado de aluno. Só que diferente de hoje em dia, em que a gente tem escola, que todo mundo vai lá, senta, estuda, na época de Jesus não existia esse sistema de ensino que a gente tem hoje em dia. O que as pessoas faziam é que elas seguiam desde pequenininha mestres. Jesus era um mestre, uma pessoa que tinha uma mensagem e um estilo de vida que ensinava para as pessoas que queriam seguir a ele. As pessoas que seguiam os mestres eram os discípulos, os alunos dos mestres. Então, esse pessoal que seguia Jesus eram os discípulos. A gente conhece mais 12 discípulos, que são Pedro, Tiago, João, Mateus. Esse pessoal ficou mais conhecido assim, pra gente, mas tinha muita gente que seguia Jesus e que era discípulo de Jesus, que ouvia a mensagem de Jesus e seguia ele. Então, ainda hoje, nós que ouvimos a mensagem de Jesus e seguimos o que ele ensinou, somos os discípulos de Jesus, os alunos dele. Mas lá no comecinho da história foi chegando aos pouquinhos esse pessoal. E depois que as pessoas começaram a se juntar, esse grupo de discípulos, Jesus começou a operar os primeiros milagres dele. Milagres são essas coisas que fogem do padrão humano, assim, coisas que saem do normal da gente ver. E o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho numa festa de casamento, que Jesus foi convidado. E isso mostra que Jesus não era uma pessoa chata, não era uma pessoa que as pessoas não queriam ter em festa. Na verdade, Jesus foi muita festa na vida dele. E isso mostra que Jesus é uma pessoa querida. E na verdade, uma das coisas que a vida com Jesus produz é a alegria. Então não faz sentido a gente pensar num Jesus sério, carrancudo. Não, esse com certeza não era o Jesus que veio aqui na Terra e que ainda está aí presente com a gente. Ele transforma a água em vinho e, bom, talvez você se pergunte, nossa, mas com tanta coisa para Jesus fazer primeiro, ele transforma a água em vinho? Mas tem um significado nisso tudo. Jesus, ao transformar a água em vinho em um casamento, atinge muitas pessoas iam na festa. E a fama de Jesus começa a crescer a partir dali.
mais pessoas conhecendo sobre o poder dele, o poder extraordinário dele de fazer coisas que são totalmente inesperadas. Mas também mostra que Jesus cuida até das coisas mais simples da nossa vida. Jesus foi ali, fez esse milagre e, além de dar um grande alívio para os donos da festa, que não precisavam passar vergonha por ter acabado os suprimentos, também mostra que Jesus se preocupa assim, com a nossa felicidade, com o nosso entretenimento. Ele quer estar em todas as partes da nossa vida e ele intervém em todas as partes da nossa vida. E aí a gente pode saber que ele está sempre presente para o que a gente precisar. Jesus faz esse milagre, então, e a Bíblia continua a história falando do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Fariseu era uma pessoa que estudava muito a tradição dos judeus. Era o nerd da época de Jesus, alguém que se dedicava mesmo assim a saber sobre lei, sobre história. Era uma pessoa assim destacada socialmente. E mesmo sendo assim uma pessoa super mestre sobre as coisas, ele foi com humildade perguntar para Jesus como é que ele fazia para ser salvo, como é que ele fazia para se reconciliar com Deus. E a resposta de Jesus foi que Nicodemos precisava nascer de novo. E essa expressão nascer de novo, talvez você já tenha ouvido, ou provavelmente vai ouvir algumas vezes na igreja sobre nascer de novo. E nascer de novo diz respeito a um nascimento espiritual. Não é voltar a ser bebê. É ter uma nova vida. Isso porque quando Adão pecou lá atrás no Jardim do Éden, ele condenou todos os seres humanos a uma morte espiritual. Ao fato de que no dia que a gente morrer fisicamente, a gente vai ser condenado à escuridão, ao inferno. E enquanto a gente vive aqui na Terra, essa morte espiritual deixa a gente distante de Deus. Então, o poder de Jesus, o evangelho de Jesus que a gente tinha falado, as boas novas dele, é que ele veio para o mundo para dar essa nova vida espiritual para os seres humanos. Ele veio ao mundo entregar essa mensagem de que ele era poderoso para dar uma nova vida, para fazer os seres humanos nascerem de novo. E a próxima história, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, volta essa ideia. Mas antes disso, vamos falar o que é um samaritano. O samaritano era um povo que era inimigo dos judeus há muito tempo. Eles não se gostavam. O fato de Jesus ter ido para a terra dos samaritanos durante a viagem dele mostra uma coisa muito importante, de que Jesus queria espalhar a mensagem dele para todas as pessoas. Não queria deixar preso ali só no mundo dos judeus. Isso é importante para todos nós, porque a gente mora aqui do outro lado do mundo, de Israel, no Brasil. E se Jesus não quebrasse essa barreira física ali, né, e ter mandado a mensagem dele para outros povos, talvez nunca tivesse chegado na gente. Mas o amor de Cristo é para alcançar todas as pessoas. Então, Jesus tem um diálogo com uma mulher samaritana, uma mulher desse povo que não gostava dos judeus, e ela tem várias dúvidas sobre o papel de Jesus, o que ele está aqui para fazer. E Jesus fala que ele veio para trazer uma água que mata permanentemente a sede das pessoas. Ele novamente volta a essa ideia do nascimento espiritual. Acho que ele veio trazer uma coisa que é permanente para a gente, porque uma vez que a gente tem essa nova vida espiritual, ela fica com a gente para sempre. Ela não se acaba. E é uma vida que se transporta para depois da gente morrer fisicamente. Depois que a gente morre fisicamente, a gente é reconciliado permanentemente com Deus e passa então a eternidade ao lado dele. Esse é o Evangelho de Jesus. É isso que eu e você ouvimos e seguimos quando nos tornamos seguidores de Cristo. A convicção de que é Ele quem tem o poder para dar nova vida a cada um de nós. E qual é o desafio que fica para você e para mim no meio dessa mensagem toda? Que a gente também precisa espalhar essa mensagem. Assim como Jesus
saiu do batismo dele e já foi encontrando gente, e já foi por casamento fazer o milagre dele, conversar com pessoas, conversar com Nicodemos, conversar com a mulher samaritana. Esse é o nosso desafio ainda hoje, é sair pelo mundo conversando com as pessoas sobre o poder de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, o poder dele de transformar os seres humanos em novas criaturas, em novos seres agora vivos espiritualmente. E esse é o desafio para todos nós que temos que manter permanentemente na nossa vida, com os nossos colegas, com os nossos familiares, onde a gente estiver. Essa é a nossa mensagem dessa vez. A gente se vê em outro capítulo.